gente, tudo bem com vocês? Prontos para a discussão sobre o conto A Rainha Má? Vamos lá, né? Pois é, gente, como vocês viram, esse conto A Rainha Má é um conto assim difícil, penoso, né? Traz assuntos muito difíceis para a gente discutir, para a gente pensar. E eu começo, vou fazer uma pescazinha aqui, com uma frase de Inver Black, 1994, que diz assim: o abuso sexual de crianças por adultos incorpora as forças mais perversas da natureza humana. Eu concordo com isso plenamente. É uma das coisas mais perversas, mais covardes. A verdade é essa. E aí a gente começa a entender o porquê das atitudes daquela mulher, né, da Rainha Má, por tudo que ela viveu quando criança. Então gera uma consequência, né? Uma criança busca nos pais proteção, busca nos pais o amor, né? O pai e a mãe é a base que a criança tem para construir a sua vida. Então aquela menina que buscava isso no pai, na mãe, como qualquer outra criança, encontrava o que em seu pai? Uma violência, né? Uma violência psicológica, porque ele a ameaçava, né? E uma violência sexual, né? Ele conseguiu roubar dela a sua alma daquela forma, né? A Rainha Má, ela se distanciou de uma forma tão grande da sua essência. Por quê? Porque para ela estar em contato com a sua essência, com o seu eu, ela iria ter que encarar também aquela dor descomunal. E na mãe? O que era que ela encontrava na mãe? Uma negligência total. Elas não tinham o mínimo, elas não tinham a mínima conexão, né? A mãe não conseguia enxergar o que estava acontecendo. E isso gera sequelas enormes. Há uma série de coisas que influenciam nessas sequelas. Por exemplo, a idade da criança. Quanto mais jovem, quanto mais nova, pior, né? A duração do abuso, o tempo que aquela criança fica submetida àquilo, o grau de violência com que é feito, assim, ameaças, né? A força empregada. Uma outra coisa é o laço que aquela criança tem com o abusador. Seu pai, seu padrasto, seu primo, se é a mãe. Tudo isso vai influenciar. E outras coisas mais. E as consequências também são inúmeras, né? Uma criança que passa por uma experiência como essa, ela vai ter depressão, ela vai ter irritação, vai se sentir desamparada, abandonada, né? Como ela se julga um ser desprezível e tantas outras coisas que vão influir enormemente na sua vida, porque vai gerar feridas muito profundas, né? Uma questão como essa.
e feridas que não saram, que não fecham, se não tiver uma ação, investir uma ação nessa cura. As crianças e os adolescentes são submetidos a diversas situações de abuso ao longo do tempo, em várias culturas, em todas as classes sociais, seja abuso sexual, violência física, violência psicológica, negligências. Isso é frequente e a gente precisa discutir sobre isso em sociedade. Precisa ver, olhar para essa situação que nossas crianças e nossos adolescentes estão passando. O abuso sexual infantil é um tipo de crime que a sociedade brasileira, eu incluída, abomina. Porém, a verdade é que nós toleramos, porque o silêncio, a falta de denúncia, é o que acontece na maioria das vezes. Pois é, então calar nesse caso é consentir. Eu até entendo que a pessoa pode sentir vergonha, pode não querer expor a criança, não querer expor a família. Eu até entendo, mas é o que nós conversávamos no vídeo de discussão da Branca de Neve. É preciso fazer uma opção, uma escolha. Expor dói, mas para resolver o problema é preciso. Ou então você vai escolher encobrir. E eu acredito que dessa forma doa mais ainda. Antes de fazer o vídeo, eu fui na internet fazer uma pesquisa, né, até para mostrar números com relação a isso, e descobri um sociólogo, Herbert Rodrigues. Ele é pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da USP. E ele escreveu um livro, A Pedofilia e Suas Narrativas, que é fruto da sua tese de doutorado. Então, nessa entrevista, eu vi alguns dados, né, que eu vou passar para vocês, alguns dados importantes. Por exemplo, o Brasil tem uma alta incidência de casos por ano de estupros, uma média de 50 mil casos. Só que dentre esses casos, tem um levantamento do IPEA, né, com dados do Sinan, que aponta que cerca de 70% das vítimas são crianças e adolescentes. Né? O que é isso em números de 50 mil? 35 mil casos de crianças e adolescentes. Mas assim, o que é mais preocupante ainda é que o país sofre com a não notificação ou com a subnotificação dos casos quando envolve crianças, né? A subnotificação é maior. E normalmente os dados sobre a vitimização não fatal de crianças e jovens são inexistentes. O que é que eu entendo por isso? Que os dados que são notificados são dados que chegaram a um extremo de óbito. Imagine se tivesse um número confiável, um número concreto do que acontece. Para completar a situação, não existe uma base unificada de dados. E isso vai inviabilizar o diagnóstico preciso da situação atual dessas crianças e adolescentes. Não há investimento, por exemplo, em tecnologia para que se faça essa base. Se qualquer pessoa precisa do número real do que acontece, a gente não tem onde buscar. Para se encontrar esse número, existem vários locais, por exemplo, vai atrás dos dados que as delegacias
Tem por conta dos boletins de ocorrência, mas não tem aquele local específico. Imagine só, sem informações precisas, fica praticamente impossível elaborar políticas de prevenção, de atendimento e de combate, né, para esses abusos. Uma das medidas do governo Temer foi o congelamento das despesas públicas e os cortes nos investimentos nas áreas sociais. E pasmem, por 20 anos. Eu acredito que vocês já saibam, né, dessas medidas. Isso deve provocar um retrocesso enorme nos avanços, né, nos avanços conquistados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que apareceu, que foi criado no ano de 1990. Claro que não é uma coisa perfeita, mas aconteceram progressos a partir daí. Olha, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estado reconhece, por meio de lei, seu papel na proteção integral à infância e à criança como sujeito de direitos, né? Então, assim, o Estatuto, ele instituiu uma série de medidas visando proteger a criança e o adolescente, o que não tinha antes disso. O Ministério Público poderia promover a fiscalização do funcionamento efetivo das políticas públicas descritas no Estatuto. Mas a justiça brasileira, ela tem um outro foco. O seu foco é criminal, sendo que deveria haver um investimento no sistema de proteção social, porque quem mais sofre é a criança. Claro que tem que haver penalidade para o criminoso, para o abusador, mas está faltando voltar o olhar também para a criança e para o adolescente, que são os mais prejudicados nessa história. Essa aqui é a Kiki. Ponto. Apareceu no vídeo. Na legislação brasileira, ainda não existe nominalmente o crime de pedofilia. Agora, há esforço por parte de alguns políticos, por parte de operadores do direito, certo? Só que assim, é como eu já disse antes, eles focam mais na parte criminal e não na parte de proteção à criança e ao adolescente. Não há política pública específica e efetiva voltada ao enfrentamento dos casos de violência sexual infantil no Brasil. Foi isso que eu estava vendo, né, na entrevista e na pesquisa que eu fiz. Uma experiência como essa na vida de uma criança, como eu já disse, gera uma ferida que não se fecha por toda uma vida. É preciso energia, investir energia para uma cura, psicoterapia, outras coisas que podem ser feitas, né? Então, eu acho que é algo que toda a sociedade precisa estar atenta, se engajar de certa forma. É uma coisa muito forte, há uma invasão do corpo da criança sem a sua permissão. E isso gera consequências terríveis, né? Ela começa a ter tendências suicidas, pode começar a se mutilar. No futuro, consequências com relação ao sexo mesmo, de exagero ou de ojeriza. Então é algo que é preciso um investimento em todos os sentidos, né? Tanto para se evitar como no tratamento posterior. Então a gente a partir daí entende o que aconteceu com a Rainha Mar e por que ela agia
daquela forma, certo? Bem, então, pessoal, eu fico bem feliz também com esse vídeo. Há outra questão a ser discutida com relação a esse conto, que é o aborto. Mas para o nosso vídeo não ficar muito comprido, eu vou dividir. E aí eu posto esse de forma extraordinária na segunda-feira, certo? Aí a gente faz uma discussão do aborto, que também é um assunto muito espinhoso, né? Eu acho que esse por hoje está bom, né? E aí vocês podem acessar a página no Facebook, que tem o mesmo nome do canal, Entre Contos, nas entrelinhas dos contos infantis. E aí convidar pessoas que curtam, que gostem, né, de contos infantis, de releituras. Curtam, comentem, como eu já pedi, sugiram algum conto, certo? E vamos formar um grupo forte. Um beijo, um abraço, até o próximo vídeo. Gratidão.